Muito difícil a gente ver um adulto com bronquite, mas a gente vê muita criança com bronquite e principalmente com secreções. Mas qual que é o lado oculto da bronquite? Vamos pensar sobre aquilo que o pai ou a mãe está passando, ou até mesmo os representantes estão passando. A bronquite, ela está relacionada à bronca. A gente entende pelo lado oculto da doença que a bronquite ela está atrelada a essa bronca familiar entre pai e a mãe ou entre os seus representantes. Muitas vezes essa bronca que a criança desenvolve porque ela está achando que o problema da bronca dos dois tem um com o outro é ela. Então a gente vê uma família desequilibrada. Todas as vezes que a criança apresenta bronquite, saiba que o fluxo familiar dela, o núcleo familiar está em desequilíbrio. Ela tem um pai e uma mãe em conflito, o qual muitos não concordam um com a opinião do outro. Eles começam a entrar em conflito, começam muitas vezes a brigar pela própria criança, tipo, ele não vai fazer isso e a mãe vai fazer. O pai fala, ele não vai na escola, a mãe diz, ele vai, que ele vai ir para a escola. Então, esse tipo de situação gera um desenvolvimento de uma bronquite. Outros tipos de situações que geram bronquite para os representantes da criança, que a criança adota como representante, como o pai e a mãe, eles entram em conflitos entre o núcleo familiar. Tipo, o pai começa a complicar com a mãe da mãe, né? Ou a mãe começa a entrar em conflito com a sogra, né? Com o pai com a mãe do marido. Então começa a ter esses conflitos. Começa a ter conflito com fulano de tal. E isso vai afetando o relacionamento. E a criança também pode adoecer por ressonância. Então quer dizer que existe um desequilíbrio muito grande familiar para as crianças. Então elas começam a desenvolver o processo de bronquite. Isso significa que existe uma desarmonia entre o casal e entre os relacionamentos afetivos em volta da criança. Existe muita reclamação, raiva, muito apontamento, muita crítica, muito dedo na cara. Existe muita irritabilidade entre os pais, instabilidade mental. E, em consequência disso, a criança começa a apresentar o quadro de bronquite. E quando eu falo para vocês que é 1% do adoecimento que pode acontecer por ressonância dos pais, então, isso quer dizer que as crianças de mais grandinhas, de 7, 8 até 9 anos, as bronquites elas podem sim se instalar justamente porque eles começam a sentir e acreditar dentro deles e a criar uma fantasia na mente deles que os pais brigam ou estão se separando ou se odeiam ou estão apontando o dedo para o outro, gritam entre si por culpa deles, da criança. Então ela começa a achar que ela é culpada deste relacionamento, das coisas acontecerem como acontecem, e ela acaba ficando doente. A bronquite, ela é a única patologia que às vezes não vem por ressonância da energia de um representante, do pai ou da mãe. A mãe com bronca de alguém, como eu falei antes, ou o pai com bronca de uma outra pessoa, isso pode acontecer também. Mas este 1% do comportamento pode ser dessa responsabilidade, da culpa que a criança adquire, ela coloca nela, por ela ter uma consciência mais elevada dos processos. Então, as famílias brigam, as famílias gritam, né? Elas estão alteradas emocionalmente, existem os conflitos conjugais, muita raiva, muita irritabilidade, e isso vai gerando, então, esse processo de culpa nas crianças, vai criando essa bronca. E por que ela não se instala justamente em adultos com frequência? Por quê? Porque os adultos já estão numa consciência mais elevada e que eles não estão mais na ressonância do pai ou da mãe ou de um representante, né?
Então, eles não estão mais vibrando ali. Então, eles conseguem resolver os seus conflitos com muito mais consciência. Por isso que é muito difícil você ver um adulto tendo bronquite. Você tem alguém que tem problema de bronquite? Entre em contato que eu posso te ajudar.